Depois, então, de feita esta mudança de cadeira, começo por agradecer a presença de todos aqui na sala, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente do IRN, sempre um gosto de estar aqui, o Dr. João Massano, e muito obrigada por me ter convidado a participar nesta primeira temporada do ciclo É só a primeira temporada. Por isso é que eu disse, falamos a Netflix, claro, e eu então aproveito para agradecer a participação nesta primeira temporada desta brilhante série, vamos já avançando, e dizer-vos que obviamente aceitei com muito gosto estar aqui. Bom, o tema que eu trouxe hoje para aqui falar convosco vem um bocadinho na sequência das sessões que eu também tive o prazer de fazer, e uma das quais foi dedicada ao divórcio. O que aconteceu foi que as sessões foram dinâmicas, surgiram muitas questões e algumas não foram possíveis de ser respondidas no momento. E por isso aproveitei esta oportunidade que me deram para acrescentar também aqui a análise do processo de divórcio, não só nos termos da lei portuguesa, mas também nos termos do direito da União Europeia. Bom, vejamos então esta nossa sessão de hoje. Como sabemos, e também dissemos isto ao longo do ciclo, o divórcio é a forma legal de extinguir o vínculo conjugal. O direito ao divórcio é garantido na Constituição da República Portuguesa e consiste num direito pessoal e intransmissível, seja inter vivos, seja mortis causa, uma vez que só ao cônjuge que exerce este direito é reconhecida a faculdade de decidir se deseja manter no casamento ou se deseja divorciar-se. Pela Lei 61 de 2008, foram estabelecidas 3 modalidades de divórcio em Portugal. Temos o divórcio sem consentimento de um dos cônjuges, temos o divórcio por mútuo consentimento judicial e temos o divórcio por mútuo consentimento administrativo. Estas são as designações que a lei indicou. Quanto ao divórcio sem consentimento e quanto ao divórcio por mútuo consentimento judicial, por serem do âmbito da competência dos tribunais, não irei aqui abranger, para cumprir o título da minha apresentação nas conservatórias do Registro Civil, e por isso vamos dedicar-nos então apenas ao divórcio por mútuo consentimento administrativo, que vem regulado nos artigos 271 e 272 do Código de Registro Civil, bem como no Decreto-Lei 272/2001, de 13 de outubro. São processos da competência das conservatórias, como eu já disse, e trata-se de processos de divórcio, por isso, de natureza extrajudicial. Vamos fugir aqui à competência dos tribunais, e apenas destinado àqueles cônjuges que conseguiram obter acordo, portanto, a ausência de litígio, seja no âmbito da dissolução do vínculo conjugal, seja no âmbito de todas as questões paralelas que estão conexas ao pedido de divórcio. Em termos de competência material, nós vimos, e já acabamos agora de dizer, que as conservatórias do Registro Civil são as que são competentes para decidir dos processos de divórcio por mútuo consentimento. Quanto à competência territorial, pode ser apresentado em qualquer conservatória do Registro Civil, não há, por isso, competência territorial, e o que faz com que, independentemente dos elementos de residência, de naturalidade, etc., qualquer conservatória do Registro Civil é competente para decidir deste processo. Tudo aquilo que disse até agora,
quanto ao processo de divórcio por mútuo consentimento nas conservatórias, vale ipsis verbis para o processo de separação de pessoas e bens, também por mútuo consentimento, também de competência das conservatórias. Na verdade, em termos processuais, estes dois processos são exatamente iguais, têm a mesma tramitação. A diferença que existe é relativamente aos efeitos que deles decorrem. Na verdade, o processo de divórcio vai culminar com a dissolução do vínculo conjugal, enquanto que no processo de separação de pessoas e bens há apenas uma modificação do vínculo conjugal e, por isso, em termos de efeitos pessoais, diferem um e outro processo. Quanto aos efeitos patrimoniais, têm exatamente os mesmos efeitos, nos termos do artigo 1795-A, segunda parte do Código Civil. Quem assistiu à conferência que houve no âmbito deste ciclo, tivemos a oportunidade de ver relativamente ao processo de divórcio todos os documentos que são necessários para instruir o processo de divórcio na conservatória e aqui apenas relembrar, como é evidente, que o princípio da instância é o que norteia a atividade do conservador. E, nesse sentido, quer dizer que o conservador só vai iniciar o processo a partir do momento em que haja um pedido dos interessados. Estes são os documentos que, juntamente com o pedido, deverão instruir o processo. Portanto, temos a relação especificada de bens comuns, temos o acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais, o acordo sobre a prestação de alimentos ao cônjuge que ele careça, o acordo quanto ao destino da casa de morada da família, a certidão da escritura da convenção e o acordo quanto ao destino dos animais de companhia. Portanto, como veem aqui, nas conservatórias do registro civil, a ausência de litígio reflete-se não só na vontade dos cônjuges de se divorciarem um do outro, mas também em todos estes pontos que depois deverão constar de documentos que deverão instruir o processo de divórcio. Portanto, os cônjuges têm que estar de acordo quanto, no caso de haver filhos menores, quanto ao exercício das responsabilidades parentais, têm que estar de acordo quanto à prestação de alimentos, no caso de algum deles carecer, têm que estar de acordo quanto ao destino da casa de morada da família, quanto ao destino dos animais de companhia. Sob pena de a ausência de qualquer de acordo em algum destes pontos, inviabilizar um processo de divórcio por mútuo consentimento nas conservatórias do registro civil. Bom, tudo aquilo que acabei de dizer, de uma forma leve, porque o tempo não me permite, e também já fomos aflorando em algumas das conferências que nós estamos aqui no âmbito de um congresso a comemorar esse ciclo. A primeira temporada. Portanto, tudo aquilo que eu acabei agora de dizer tem apenas, e refere-se, e foi aquilo que nós também vertemos na nossa sessão, apenas a relações entre cônjuges, portanto, situações de divórcio que apenas têm os elementos de conexão ligados à ordem jurídica portuguesa. Isto é, estamos a falar de processos de divórcio de dois cônjuges apenas portugueses. Mas, e porque a nossa sociedade está diferente, naturalmente, porque a nossa realidade, a realidade do nosso país é muito mais do que a nacionalidade portuguesa, obviamente que esta diferença de nacionalidades que hoje vamos assistindo na nossa sociedade implica e traz com ela problemas complexos, designadamente de conflitos de lei, e que os conservadores, neste caso os conservadores do registro civil no âmbito do processo de divórcio, não estão necessariamente imunes a elas. E, portanto, são situações que vão acontecendo e algumas dessas situações resultaram em dúvidas que me foram colocadas na tal conferência que eu aproveitei, como eu disse, a oportunidade para tentar esclarecer alguns pontos. Bom, o facto de nós termos pessoas com nacionalidades diferentes e oriundas de vários países faz com que a complexidade das relações que se estabeleçam no nosso país
seja uma realidade. E estamos a falar no âmbito laboral, estamos a falar no âmbito societário, estamos a falar no âmbito comercial e, obviamente, no âmbito das relações familiares, esta complexidade também existe. E é uma realidade que abrange todo o país, todo o espaço europeu, e houve a necessidade por parte do legislador europeu de tentar encontrar soluções mais ou menos uniformes que pudessem ser aplicadas a estas situações de transnacionalidade, em que estamos em conexão com mais do que uma nacionalidade. E assim o legislador procedeu. Procedeu nem sempre de uma forma simples, uma vez que estava confrontado não só com a complexidade dos problemas, mas também com a diversidade dos vários ordenamentos que estavam em causa na Europa e, portanto, era necessário conciliar. E muitas vezes estas soluções que acabaram em regulamentos resultou de uma cooperação reforçada, isto é, foi o possível, não se conseguindo alcançar a unanimidade, foi o possível, abrindo a mão desta cooperação reforçada, de tentar encontrar soluções que pudessem ajudar na solução destes problemas complexos que iam surgindo. Ora bem, a matéria do divórcio foi alvo da preocupação do legislador e foi alvo que acabou com estas preocupações, acabaram com o nascimento, a criação destes regulamentos, no caso que vamos analisar. Temos o regulamento 2019-1111, regulamento este que estabelece normas de competência uniformes em matérias de divórcio, separação, anulação de casamento, portanto aqui interessa-nos particularmente a matéria do divórcio. E depois temos também o regulamento 1259/2010, que institui um quadro jurídico em matéria de lei aplicável ao divórcio. Ou seja, nós temos aqui, e quando estiverem perante uma situação transfronteiriça ou transnacional, nós temos que definir 2 pontos. Primeiro, saber se as conservatórias são ou não competentes para decidir o processo. E depois, no caso de serem, saber qual é a lei que nós vamos aplicar no caso em concreto. E essas 2 questões são resolvidas por estes 2 regulamentos, sempre que nós tenhamos numa situação de diferentes nacionalidades, sejam elas nacionalidades do espaço europeu, sejam também nacionalidades de Estados terceiros. Portanto, estes 2 regulamentos são os que vão responder às questões que são colocadas diariamente se vos aparecer um casal para se divorciar. Primeiro, se a conservatória é competente. Segundo, sendo competente, que lei é que nós vamos aplicar ao caso. Bom, comecemos então pelo regulamento 2019-1111. Ele é aplicado em Portugal a partir do dia 1 de agosto de 2022. É um regulamento portanto, é aplicado em Portugal a partir de 1 de agosto de 2022. É diretamente aplicável em Portugal nos termos do artigo 288 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e também nos termos do artigo 8º do Código da Constituição da República Portuguesa e vai prevalecer sobre qualquer legislação nacional que lhe seja contrário. Portanto, aqui a aplicabilidade deste regulamento depende, como eu disse, do elemento de extraneidade, portanto tem que haver aqui uma ligação, um elemento de conexão a um ordenamento jurídico que não o português, portanto este elemento de extraneidade, para determinar a competência, estas implicações transfronteiriças, estávamos aqui a falar, não precisam, como eu também já disse, de estarem todas ligadas a países de Estado-membro. Isto é, os critérios de competência podem ser aplicados mesmo no caso de litígios que impliquem ligações a Estados terceiros. E então,
O Regulamento 2019-1111 estabelece, no seu artigo 3º, uma norma de competência geral, segundo o qual são competentes para decidir as questões relativas ao divórcio, no caso em concreto, os tribunais do Estado-membro, e então elenca aqui um conjunto de critérios: da residência habitual dos cônjuges, da última residência habitual dos cônjuges, na medida em que o deles ainda reside, da residência habitual do requerido, no caso de pedido conjunto, da residência habitual de qualquer um dos cônjuges, da residência habitual do requerente se aí não tiver residido, etc. Portanto, temos aqui um conjunto, no artigo 3º, de critérios que vão definir a competência da conservatória. Porquê é que eu falo em conservatória? Apesar de todo o regulamento não dizer especificamente nas conservatórias, a verdade é que o termo utilizado neste regulamento é o termo tribunal, mas deve ser entendido, ser interpretado no sentido lato. Isto é, deve ser interpretado de modo a que abranja não só as autoridades judiciais, mas também as autoridades administrativas ou outras autoridades que tenham competência nesta matéria. E por isso, quando nós falamos, ou este regulamento fala em tribunal, estamos a falar, e devem entendê-lo, como todos aqueles que decidem processos de divórcio, no caso também as conservatórias, e por isso também vamos aplicá-lo aqui. Repararam também que este artigo 3º que eu referi elenca um conjunto de hipóteses para determinar se a conservatória é ou não competente. E é utilizado aqui o conceito de residência habitual. Ora bem, a questão que se coloca desde logo, o que é que se entende por residência habitual? Isto porquê? Porque o regulamento não define. E não define esta residência, o conceito de residência habitual, e por isso vamos ter que nos socorrer de jurisprudência, designadamente do Tribunal do TJUE, portanto do Tribunal de Justiça da União Europeia, que vem preenchendo este conceito de residência habitual como entendendo-se aquele onde os cônjuges têm o seu centro de vida. Não basta a presença física dos cônjuges num determinado território para se dizer que eles residem lá. É necessário que estabeleçam uma ligação mais próxima do que a simples presença física, apesar de ser importante. Se trabalham lá, se têm lá o desenvolvimento das suas atividades, etc. Portanto, temos aqui um conceito de residência habitual que tem que ser preenchido nestes termos, de acordo com a jurisprudência do TJUE, mas também é uma jurisprudência que existe relativamente às responsabilidades parentais, mas que nós podemos aplicá-lo aqui no caso dos processos de divórcio. Depois, uma vez determinada, em função destes critérios, se a conservatória é ou não competente para decidir, colocamos então a outra segunda questão, é, sendo competente a conservatória, qual é a lei que nós vamos aplicar para o divórcio, isto é, que vai servir de base à decisão de divórcio. E esta determinação da lei aplicável é feita à luz das regras do Regulamento de 1259 de 2010, também designado por Roma III, certamente já ouviram falar se calhar mais facilmente neste nome, e é este regulamento que vai determinar qual é a lei que vai ser aplicável. E a lei que vai ser aplicável podem ser uma de três. Pode ser a lei portuguesa, pode ser a lei de um Estado-membro ou pode ser a lei de um terceiro Estado. Portanto, o que nós vemos aqui é que o regulamento da resolução da aplicação do Regulamento 1259 pode resultar a aplicação da lei de qualquer uma destes países, seja a lei portuguesa, seja a lei de um Estado terceiro, seja a lei de um Estado da União Europeia. E ainda
nós podemos aplicar, se estas regras determinarem a aplicação de uma lei estrangeira que não seja do Estado-membro, ou seja, de um país terceiro, nós podemos aplicá-la igualmente. Isto é, não estamos limitados à aplicação, apesar de estarmos baseados num documento, num instrumento europeu, não estamos limitados à aplicação de leis de Estados-membros ou da lei portuguesa. Portanto, podemos resultar da aplicação da lei de um terceiro Estado. O artigo 5º, ainda deste regulamento, confere também a possibilidade de as partes, e confere esta liberdade de as partes poderem escolher qual é a lei que querem que seja aplicável para se decidir daquele divórcio. E a escolha só pode incidir sobre uma das leis indicadas neste artigo 5º, isto é, a lei do Estado da última residência, a lei do Estado da última residência habitual dos cônjuges, etc. Portanto, temos aqui a possibilidade dos cônjuges poderem escolher qual é a lei que querem aplicar. Este acordo de escolha de lei apenas pode incidir sobre as leis que são determinadas pelo artigo 5º, portanto, tem algumas as leis que estão em conexão com aquela realidade do casal, e este acordo pode ser feito, se as partes optarem por escolher a lei que vai ser aplicável, terão de o fazer até ao momento do pedido de divórcio ou, quando muito, no momento do pedido de divórcio. Isto é, antes de iniciarem o processo, têm que ter escolhido esta lei que querem aplicar. Para terminar, e em modo já aqui de síntese, pela aplicação do Regulamento 1259 de 2010, nós podemos, como vimos, chegar à aplicação de diferentes leis e só vamos aplicar a lei portuguesa quando, primeiro, resultar da aplicação das regras do artigo 5º e 8º, quando a lei resultante da aplicação dessas regras não previr o divórcio ou não conceber que a um dos cônjuges a igualdade de acesso ao divórcio, isto é, vamos supor que pela aplicação das regras, a lei aplicável será uma lei em que não é permitido as pessoas se divorciarem, ou então só é permitido a um dos cônjuges, por exemplo, em razão de género, pedir esse divórcio. Ora, neste caso, se o aplicador do direito, neste caso o conservador, chegar à conclusão que essa lei é que vai ser aplicável, o conservador aqui pode afastar a aplicação dessa lei, porque essa é uma lei que viola manifestamente os princípios da ordem pública portuguesa e, nesse sentido, passará a aplicar a lei portuguesa. Portanto, se pela aplicação das regras do Regulamento 1259, se pela aplicação das regras resultar na aplicação de uma lei que não preveja o direito ao divórcio ou que faça aqui uma discriminação de género deste direito ao divórcio ou de acesso ao direito ao divórcio, o conservador, mesmo que o regulamento determine que seja essa lei, vai afastar a aplicação dessa lei porque viola uma lei que viola os princípios da ordem pública portuguesa. Finalmente, quando é que nós também podemos aplicar a lei portuguesa? Quando as partes escolherem a lei portuguesa. Ou seja, a lei portuguesa, depois dos senhores definirem se a conservatória é competente, que nós vimos pelo regulamento anterior, têm a possibilidade aqui, se sentirem confortáveis, de poderem escolher a lei portuguesa. Porque reparem que se não o fizerem, e se nós, conservador e advogados, neste caso, se virem confrontados com a aplicação de uma lei estrangeira, que é aquela que pode resultar da aplicação do regulamento, teremos que trabalhar, não só os conservadores como os senhores advogados, terão que trabalhar com direito estrangeiro. E pode aqui haver alguma dificuldade. Mas estamos cá para isso, quer os conservadores, quer os advogados, com certeza. Aliás, porque hoje, e já em jeito de terminar a minha apresentação, hoje, como eu disse, estamos numa sociedade cada vez mais complexa, com mais nacionalidades, com mais plural, fruto não só da livre circulação que se verifica no espaço europeu, mas também do direito de permanência de cidadãos nos Estados terceiros aqui em Portugal.
E isso faz com que quer os conservadores, quer os advogados se vejam confrontados com isso, e se calhar aquilo que em tempos nos foi difícil, de ai meu Deus, temos que aplicar aqui um direito estrangeiro e temos que conhecer o direito estrangeiro, se calhar hoje em dia não é ai meu Deus, tem mesmo que ser. E por isso não podemos fugir a essa realidade, apesar de, se haver esta possibilidade, como eu disse no artigo 1205, no regulamento 1259, se entenderem, poderem escolher a lei portuguesa para aplicar ao processo de divórcio. E com isto, agradeço a vossa atenção e termino a minha apresentação. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Vitória.